1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. Eu nunca fui condenada na minha vida, mas várias vezes eu sinto culpa por ter vindo morar na Alemanha. Eu sou a Josi e uma piada pra gente começar. Maria, como que se chamava aquele alemão que me fez perder a cabeça? Alzheimer. Boa. Essa foi boa. Bom, meu nome é Juliana e quando se trata de culpa, eu só tô pensando no chocolate que eu acabei de comer. Mas essa é uma culpa boa, né? Essa é uma culpa... aquela culpa que fica, né? Que gruda na gente, a gente não consegue lidar. O episódio de hoje a gente vai falar sobre sentimos culpa morando no exterior? Muitas vezes a gente fica aí se remoendo por estar longe da pátria amada. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o tema. E antes de a gente entrar na pauta, vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, hoje a gente tem duas convidadas, duas psicólogas, e a gente quer saber de vocês. Quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou a Josi Pelúcio. Sou psicóloga na linha existencial e sistêmica, né? Sou paulista, moro há quase 5 anos na Alemanha, na região de Munique. E estamos aí, obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Eu sou Juliana, eu sou psicóloga também e eu atuo com a linha de abordagem terapia cognitivo-comportamental. Estou na Alemanha já faz 4 anos. E faço atendimentos online, e uma coisa que eu gosto muito de atender são as questões de adaptação, né? Problema de adaptação, porque foi uma coisa que eu vivi aqui, e aí então hoje meu foco é em ajudar pessoas que acabam passando por esse tipo de problema tão comum nessa coisa de mudar de país, de entrar num lugar que eu não, às vezes não me reconheço, que eu tenho dificuldade com o idioma, com a estação do ano, enfim. Essa é um pouquinho de mim e da minha atuação. Então tem tudo a ver com o nosso tema aí, né? Eu acho que tanto para quem... Acho que todo mundo que mora longe da família, das pessoas que ama, sempre fica com aquele sentimento, né? Eu podia estar lá para ajudar quando tem uma situação difícil. Não só quando tem situação difícil, quando tem os bons momentos também. Isso você passa não só morando no exterior, mas quando você mora no Brasil, longe da sua família e das pessoas que você ama. Você fica com esse sentimento, sempre muita gente passa por isso. E eu acho que quando você mora longe, né, tipo assim, na Alemanha, né, com o oceano no meio, esse sentimento acaba sendo bem mais agudo, assim, né, bem mais forte, né. E eu queria ouvir de vocês, o que é culpa? O que é esse sentimento que as pessoas têm aí de ficar remoendo, né, essa distância aí? A culpa, né, ela é um sentimento, assim, que vem da percepção que você falhou com algo ou com alguém, né? Tá relacionado ao passado, que você deixou de fazer ou fez algo aí. E tem pessoas que sentem culpa de coisas reais, né? Já tem pessoas também que sentem culpa, mas de coisas que nem fizeram. Mas em algum momento elas pensaram, num momento de raiva, por exemplo, queria voar em cima dessa pessoa, né? Sim. E você pode ter pensamentos assim. Só que no excesso que você vai pensando, isso pode trazer muita ansiedade, né? E se a gente começar a pensar, o pensamento ele é apenas uma função cerebral, porque nós somos mais do que um pensamento, né? O nosso todo é muito mais. E nem todos os pensamentos que nós temos traduz a quem nós somos. Eu só... Isso que a Josi falou muito bem.
definiu essa questão de culpa muito bem, né? É uma criação da nossa mente, né? A culpa, baseado numa expectativa, numa régua que a gente coloca muito alta, a gente não consegue cumprir aquele parâmetro, aquele padrão que eu me impus, e aquilo acaba me gerando uma culpa por não ter cumprido. Então a Josi deu uma definição muito boa. E às vezes fica meio parecido em algumas partes com frustração, né? De algo que você poderia ter feito e não fez, fica meio confuso assim, pelo menos pra mim, entre frustração e culpa. É verdade, é bem comum as pessoas fazerem essa confusão, né? E quando a gente fala de frustração, esse ficar frustrado por isso ou por aquela pessoa, eu fico pensando que frustração é muito importante a gente ter frustração, né? Porque está muito ligado ao nosso nível de maturidade e de resiliência. Quando as coisas não saem como a gente previu ou como a gente gostaria. E se a gente for pensar na evolução da humanidade, foi através de muita frustração, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, hoje a gente está fazendo aqui, né, esse podcast, a gente está se conectando aí de estados diferentes e o podcast ele chega para pessoas aí no mundo inteiro, porque hoje a gente tem muita coisa digital, muita coisa de conforto, né? Então eu vejo essa diferença da frustração, que é alguma coisa que você queria, mas não deu certo. Mas aí a gente pode ver, ok, não deu certo, mas como que eu vou lidar com isso? Haja visto o momento que a gente está vivendo, que é do corona, né? Quantas pessoas não queriam viajar, não queriam rever suas famílias, somente agora no final de ano. E a gente está tendo que lidar com isso, porque tem algo muito maior. Né? Já a culpa é o sentimento que você falhou de fato mesmo. A frustração ela é muito mais relacionada com a questão de expectativa. Então, quanto maior a minha expectativa em cima de alguma situação e aquilo não se cumpre, a minha frustração vem quase na mesma proporção, né? E a questão de culpa é a questão da falha, a questão do eu errei, do eu me arrependi de ter feito algo, e aí isso acaba me gerando um sentimento de culpa, né? E a frustração, já acredito que ela tá mais ligada com a questão de expectativa. É por isso que eu gosto de jogar a expectativa pra baixo sempre. Pra não me frustrar. Sim, eu sou chato, na verdade. Eu acho que ela tem que estar alinhada muito com a questão da sua realidade, né? Porque às vezes eu alinho a minha expectativa baseado na experiência do outro. Então, se o outro aprendeu alemão em 6 meses, eu coloco a minha expectativa nessa mesma realidade, e aí eu, com as minhas particularidades de dificuldade de idioma, de aprender uma nova língua, eu acabo me frustrando porque eu não consigo cumprir aquilo em 6 meses. E aí eu me sinto incompetente, eu me sinto burro, vários sentimentos assim. Mas qual que era a minha expectativa? A minha expectativa era muito alta de acordo com a minha realidade. Então, ter uma expectativa alinhada com o que você vive, ao que você está se propondo, isso é importante para não ter uma frustração, porque a sua expectativa estava de acordo, estava alinhada, né, de acordo com quem é você. Entendi. E isso que a Ju está falando, né, que é um ponto crucial, né, quando as pessoas acabam não se dando muito conta da expectativa que gerou, se ela é realista ou não com a tua realidade, a pessoa acaba na verdade, acrescentando um medo recorrente, vamos dizer assim, de não conseguir atingir aqueles objetivos, mas não por uma incapacidade intelectual, física, enfim, né, dentro do que ela se propôs, mas é como ela se colocasse um bloqueio mesmo, e ela não está conseguindo mais nem enxergar que ela é capaz, que ela... né, que é possível ela fazer, mais dentro do tempo dela, dentro de quem ela é, de como que é o dia a dia dela. Um ponto muito bacana que a Ju levantou aí. As pessoas ficam se comparando muito e cada um é um só, né? Cada um tem sua velocidade, suas habilidades, e sempre vai ter o melhor que você e sempre vai ter pior que você, né? Então não adianta se comparar muito, eu acho, né? Eu acho que ainda nesse ponto,
é importante a gente se comparar com o que a gente era, comparar-se comigo mesma. Com certeza. Então, qual foi a minha evolução? Qual foi o meu desenvolvimento? E não, mas fulano conseguiu terminar aquele livro em uma semana. Eu já tô 1 ano com esse livro parado aqui na minha frente. Mas, peraí, qual que é a sua realidade? Qual que é o seu empenho para essa atividade? Então, qual é a sua régua? Muito bom, Ju. Muito boa a tua colocação. Eu acho que a maioria das pessoas tem o costume de fazer isso. Se vê que alguém fez ou agiu de uma maneira, a gente acha que a gente também tem que ser daquela maneira. Eu sabe que eu faço aí, principalmente pro idioma alemão, eu vou lá e dou uma lida em coisas que eu achava difícil antes, daí eu vou lá e abro o livro ali e, meu Deus, sei tudo, entendo tudo. Sabe? Essa régua de se comparar com você mesmo, isso é de extrema importância. A gente não tem esse costume, a gente é muito de olhar para fora, de olhar para os outros e criar a nossa régua, mas eu esqueço de olhar para as minhas conquistas e para as minhas evoluções e notar essa diferença. Então, nossa, se você, Fer, que já tá aí caminhando bem com o alemão, pegar o livro de A1 e olhar aquilo ali e falar, nossa, o quanto que eu evoluí, o quanto que eu melhorei, né? Então, usar essa régua para alinhar minha expectativa em relação ao que eu quero no futuro, ou aonde eu quero chegar, eu consigo ser muito mais assertivo do que pegar uma expectativa do nada ou baseado no outro, porque aí, nesse caso, a chance de gerar frustração é muito grande. Outra coisa que eu faço A gente tem que deixar de passar uma borracha, né, nas etapas que a gente já conquistou e quando começar um novo dia, não zerar o que já passou. A gente precisa relembrar, né, da onde que a gente saiu. Legal. Sim. Já pensou em aprender alemão 100% online com a gramática explicada em português? Os cursos da escola Sprache und Wissen da professora Ludi possuem explicação da gramática em português, o que ajuda muito na hora de aprender. Se você quiser saber mais, acesse spracheundwissen.com ou procure a professora Ludi no Instagram através do @aludifonseca. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Acho que a maior culpa para quem mora fora é justamente não estar presente nos momentos difíceis, né? Mas é aquela história, né? Quem escolheu morar fora foi você, né? Sim, essa é uma culpa que sempre me persegue. Desde que eu vim morar aqui, eu sempre fico pensando que a gente tá morando fora, a gente tá tendo uma experiência de vida incrível, só que eu me culpo porque eu não tô participando da vida dos meus pais, eu não tô vendo os meus sobrinhos crescer, os meus amigos todos estão tendo filhos, eu não vi, eu não tô vendo o filho deles nascer, sabe? Eu acredito que isso seja um sentimento meio normal para quem mora fora. Tem vezes que eu fico pensando que será que a gente fez a coisa certa de vir? Às vezes não. Eu não sei se isso é normal, sentir isso. Eu não sei se seria correta a palavra culpa nessa situação, porque eu acho que quando a gente faz escolhas, né, quando a gente escolheu vir pra cá, tudo tem o bônus e o ônus, né, então quais são as vantagens de mudar para um país, qualidade de vida, segurança, um emprego melhor, enfim. Um clima agradável. Um clima agradável, que não é o caso da Alemanha. Enfim. Mas quais são os bônus e o ônus, tá? Qual é o ônus, né, dessa escolha, dessa minha decisão? Bom, eu vou estar longe da família, eu vou ver os filhos de amigos ou de familiares nascerem, crescerem, eu não vou estar junto. Qual que é o peso dessas escolhas na minha vida? O quanto que eu estou disposto a encarar os bônus pesando o ônus, né? Quanto que isso vai pesar para mim? E a partir do momento que eu vejo o peso das coisas que eu vou deixar no Brasil, né? Dessas minhas, do lado negativo das minhas escolhas, eu preciso entender qual é a estratégia que eu vou usar para conseguir amenizar esse sentimento de tristeza por estar longe, por ver a família comemorando as coisas todas juntas e eu tô longe. Então, adotar estratégias e lutar com as armas que eu tenho nessas situações.
E então por isso que eu não sei se seria tanto culpa. Eu acho que é muito o peso das escolhas que eu faço. Eu vejo que a gente entra, e eu me incluo nisso, né, quando eu fiz a mudança também, e com pessoas que eu atendo, que a pessoa ela entra numa fase de um conflito muito grande, porque a pessoa decidiu lá buscar uma perspectiva de vida diferente, se desprender de elos afetivos, vamos dizer, presencialmente, não geograficamente. Ela estaria longe, mas ela continua, claro, conectada, né? E aí a gente não vai se dando conta, na verdade, de tudo que, quando a gente faz essa continha, né? Os prós e os contras, a gente não se dá conta, quem vai pelo menos primeira vez morar fora, que a gente vai perdendo as referências, porque por melhor você seja como profissional, ou você tem já a tua rede de amigos, os familiares próximos, você chega aqui e você não tem referências, você tem que construir isso do zero, né? Sim. E eu gosto de pensar assim, que nas horas mais difíceis, nesses porquês, é a importância da gente se recordar do nosso porquê. O que fez lá atrás eu decidi, né, pegar aquele avião, eu decidi morar, né, num outro país, e não é que não vai haver saudade, isso é mentira. A saudade vai virar um amigo, né, um companheiro nosso, né? Mas eu vejo que esse sentimento, às vezes, de culpa também, eles vêm principalmente com pessoas que têm muito medo de errar, inclusive. E às vezes, eu acabei de sair e passa um ano, aí meus pais ou algum familiar ficou doente e tal, e eu não posso auxiliar, vamos dizer, presencialmente, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, e é uma coisa que particularmente eu acho que ajuda, assim, para aliviar quando essa culpa, né, esse conflito estiver aí, qual que é a intenção que eu tinha quando eu viajei, né? Então a intenção nunca foi de abandonar as pessoas, mas sim de ter uma perspectiva de vida ou de carreira diferente, familiar, né? Quem acompanha o esposo ou o noivo, enfim, e a gente tem que agir com essa intenção certa, que a gente está tentando fazer o melhor, mesmo que não foi o mais agradável para o que a gente deixou no Brasil, né? Eu penso que fica uma prática, assim, da gente pisar com mais tranquilidade no destino, mas sem aquela ilusão que a saudade vai passar, ou que às vezes eu não vou entrar nesse conflito de, poxa, alguém tá doente e eu não posso ir lá ver, eu não tenho condições, né? Porque a gente vai passar por isso. Sim, Josi, o que tu tá falando é bem verdade, que quando eu vim pra cá eu achei que a saudade ia passar, sabe? Que conforme fosse, a gente tá morando 3 anos aqui, fez agora. Eu pensei que 1 ano eu vou ter muita saudade, 2º ano menos, mas não. É muito pelo contrário, a saudade, ela talvez é mais. Isso, eu sinto mais saudade agora do que quando eu vim. Mas estranho seria se você não tivesse saudades, na minha concepção, porque se você sente falta de alguma coisa é porque algo é importante pra você, né? Você tem que saber lidar com ela, né? Ela faz parte. É uma coisa boa. Eu acho... sim. E eu acho que não é que a saudade ela diminui, eu acho que a gente aprende a lidar com ela. Porque no começo é uma saudade muito mais intensa e a gente acaba vivendo, às vezes, no meu caso, né, que eu vim para acompanhar meu marido, e a princípio eu não trabalhava, então a minha rotina mudou completamente, e aí o fato de eu chegar aqui e ter que aprender a lidar com essa saudade, e eu acompanhava muito a vida do Brasil, né, então eu via a vida acontecendo lá, e eu queria estar lá também, mas eu não estava lá, e aí, puxando esse gancho que a Josi falou, né, de me resgatar qual foi o motivo que me trouxe até aqui. Por isso que para fazer essa mudança é importante a família estar muito bem alinhada, né, nos motivos, nos propósitos dessa mudança, porque isso gera uma mudança muito grande na parte geográfica, né, obviamente, mas a questão emocional, a questão profissional, a questão pessoal. Então, aprender com o tempo, a gente aprende a lidar com a saudade. Eu acho que não diminui nunca. Eu acho que eu aprendo a manejar.
ela. É isso que a Ju tá falando, pegando um gancho, Ju, né, que você deu esse exemplo excelente. No início você estava mais conectada com a tua vida lá no Brasil e não, se eu entendi certo, você não estava vivendo a vida daqui. Foi isso? Sim. Então, sim. E isso é uma coisa que acontece com muita gente. Por quê? Porque a gente tem referências lá, a gente está conectada com lá. E isso que, na verdade, ele impulsiona ainda mais a culpa ou esse sentimento, né? Será que eu fiz o negócio certo mesmo? Eu tô me arrependendo já. Não tô gostando desse lugar. Mas, assim, quando a gente pegou a nossa mala, quando a gente tomou essa decisão, enfim, sozinho, com o parceiro, com a parceira, a gente estipulou alguns objetivos. Então, assim, eu quero ser melhor na minha carreira, ou eu quero construir minha família, ou cuidar dos meus filhos num outro país. Enfim, você estipulou alguma coisa. Então, a gente também tem que começar a colocar a mão na massa nisso, no seu tempo, claro, mas a gente não pode deixar de lado, porque senão, né, tem pessoas que ficam, assim, 10, 15 anos sem falar quase nada do idioma, né? E ficam nessa dependência ainda vivendo como se estivesse no Brasil, né? E aí fica uma comparação injusta também, porque a gente está em outro lugar, não dá para comparar. Eu fiz bastante quando eu cheguei na Alemanha, que eu ficava, a minha vida era totalmente o Brasil, eu não dormia à noite para ficar vendo o que os meus amigos estavam fazendo, falando com todo mundo, até que eu falei com uma mulher que já morava aqui há bastante tempo, e ela disse para mim que enquanto eu não me desligasse do Brasil, isso ia ser muito doloroso para mim, porque eu ia ver os meus amigos lá, as pessoas do meu trabalho sendo promovido, as pessoas se encontrando. Seu ex-trabalho, né, Fernanda? Meu ex-trabalho. Se encontrando, isso pra mim era uma coisa muito dolorida. E depois melhorou um pouco quando eu parei de viver tanto aquilo. Você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, né? Mais ou menos isso. Eu acho que o maior problema desse viver, continuar vivendo o Brasil logo nesse começo, é que você não vive nem a Alemanha, que você acabou de chegar, e você não vive nem o Brasil, porque você não está lá. Então você fica nesse conflito. Eu não vivo lá. No espaço, né? Exato, você fica num limbo, e até você se encontrar deixa eu buscar o bom desse lugar que eu tô, às vezes demora um pouco, porque eu fico nessa coisa mas eu também não quero largar o osso, né, eu não quero me desprender do Brasil, porque o que isso representa pra mim, eu viver a vida na Alemanha? Eu posso me sentir culpado nossa, mas será que as pessoas vão achar que eu não amo mais o Brasil, que eu não tenho mais saudade? Não, eu apenas estou aproveitando o que eu tenho agora, e eu aproveito de um outro jeito o que eu consigo aproveitar o que não tá na minha realidade, que é as coisas do Brasil. E isso é muito engraçado, porque tem gente que fala pra mim, então, sei lá, alguém discutindo sobre alguma coisa sobre o Brasil, e eu vou falar alguma coisa, a minha opinião sobre aquilo, e já me deram, né, um chega pra lá. Patada, né? Porque eu não tô morando lá, né? Só que eu sou o Brasil, né? Eu falo, né? Sim. Eu falo de boca cheia, né? Eu sou brasileiro, né? Com muito orgulho. E só pelo fato de eu estar morando aqui, essas pessoas às vezes me bloqueiam de dar opinião sobre coisas que acontecem no país que eu vivi mais de 30 anos da minha vida, né? Meio que aquela coisa, você abandonou o país, você não tem direito. Isso, exatamente. Porque se você estivesse aqui e tal, você ia ver como é que era. É que nem falar mal da família, né? Só você pode, né? E é aquela coisa, não é porque você não tá morando lá que você não pode dar opinião. A gente acompanha as coisas do Brasil. Sim. Daqui, e nós não estamos vivendo territorialmente lá, porém, nós temos familiares, nós temos pessoas que a gente ama vivendo lá, então é importante eu estar atualizado, é importante eu saber o que está acontecendo. Então, eu acho que o fato de estarmos em outro país não exclui o fato de podermos dar opinião sobre o que está acontecendo lá. Sim, se preocupar, cuidar, é um tipo de cuidado, claro que a gente está fora, a gente não está sentindo na pele exatamente quem tá lá, mas não exclui. Mas esse não tá sentindo na pele é meio... Às vezes você não tá lá, você não tá vendo a real situação, só que eu acho que às vezes fica mais dolorido ainda pra você que tá de longe sem saber, né, exatamente o que tá acontecendo lá, né? Caso sim. Tipo, quem tem alguém doente, tem alguma coisa assim... por mais que você talvez não possa fazer nada, né, vamos dizer assim, pra resolver o problema...
só o fato de talvez estar lá já seria totalmente diferente, né? Então isso é algo que, às vezes, se a pessoa ficar pensando demais, eu acho que não faz bem, viu? Tem que apreciar com moderação, eu acho. Não sei, difícil dizer. E se pensar demais, a pessoa nem vem, né, meninas? Se ficar pensando muito, a pessoa não vai mudar de país. Não vai. Não vai. Não vai. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E eu acho que quando se é mamãe, quando você tem filhos, eu acho que deve ser mais acentuado ainda, né, essa culpa. E como a gente só tem uma mãe aqui na gravação, Josi, conta pra nós aí. Olha, então, hoje a minha filha tem 11 anos. Quando nós chegamos aqui, ela estava com 6. E assim, em vez de eu ir direto assim pro Deutsche Kurs para fazer minhas coisas, enfim, eu falei, não, eu vou estar com ela, vou auxiliar ela no crescimento, no desenvolvimento dela e desejando que ela curtisse também a Alemanha, né, sobretudo. E a maternidade, na verdade, ela não é fácil, né, porque estando no Brasil ou no exterior, nós somos responsáveis por um outro serzinho, né, por orientá-lo. Então a gente já tem, como mãe, as nossas próprias cobranças, seja vivenciadas, sejam as que instalaram na gente durante a vida. E aí, quando a gente muda de país, a gente pode adicionar alguns extras aí nessa mala, né? Porque além de toda a energia, atenção, que é se voltar, né? No caso, eu me voltei muito para minha filha, eu não fui estudar direto, que eu queria ver ela bem, tudo. Então, eu acabei me voltando muito para ela. Só que aí tem um porém, né? Que isso é comum nas mães, não é em todas, mas numa boa parte, né? Às vezes a mãe se deixa muito em último plano. Foi uma escolha consciente que eu fiz, né? Só que chegou um momento que eu falei, não, ela agora já fala alemão de trás para frente, tá falando Bayerisch, eu não entendo bonito. E aí eu falei, agora é hora de eu também ter o meu espaço, com né? certeza, porque é importante ela também ver isso. Mas eu acho que tem essa culpa, né, de sim pelo filho, né? É importante a gente rever o nosso modo de maternar. Eu gosto de pensar que se eu, mãe, eu estou bem, meu filho e minha filha vai estar bem. Esse é meu... É como um mantra pra mim, sabe? Isso funciona muito pra mim. E aí é uma forma de eu me liberar das cobranças, que eu brinco que mãe já nasce com aquele macaquinho da cobrança, da culpa em cima. Tá no ombro, já tá no ombro ali falando alguma coisa no teu ouvido o dia inteiro, eu imagino. E aí tem aquelas cobranças que já vem meio que instalada, que vem, por exemplo, dos avós, né? Nossa, mas você deixou a minha neta fazer isso e não sei o que e tal. E é o jeito deles, né, de educar. Porque é outra época, né? Eu vejo uns amigos que têm filhos aí, esses dias até um colega, a gente estudou junto na escola, ele mandou uma foto, eles cavando, fazendo tipo um vulcão com barro em casa, assim, no quintal, né? Ele com as duas filhas pequenas. E eu falei assim, cara, isso é a típica coisa que sua mãe não deixava você fazer quando você tinha a idade delas, mas agora é você que manda, meu amigo. Ele, agora eu vou tocar aqui, eu peguei a mangueira, molhei tudo. Ele falou, minha mulher ficou louca. Eu falei, mas eu tô me divertindo. Eu falei, pois é, então, veja você, né? Outra época, né? Mas aí, Josi, então a sua filha, ela tem 11, fazem quantos? 5 ela estão aqui. Faz quase metade da vida. Ela já é praticamente quase mais alemã que brasileira. E aí? Ela tem um pé mais assim alemão, o jeito dela, porque ela é analítica e tal. E ela tem um jeito todo alemão, né? E eu quase surtei com essas normas da Alemanha, assim, por exemplo, da educação, que na primeira série as crianças já vão sozinhas, depois de 2 semanas como assim vai sozinha? Meu Deus. Louco. Eu venho de São Paulo, né? Eu falei, São Paulo, nem na esquina se deixa, né, o filho. Tá louco, nem no quintal, às vezes. Como que eu vou deixar a vida?
E até a 4ª série pode ir de patinete, ou a pé ou de patinete. Bicicleta é só depois da 4ª série, né? Porque tem que achar. Meu Deus! Meu Deus. E aí, foi até engraçado isso que como tem um mercado do lado, né, da escola que ela estudava, que agora ela mudou de escola, ela foi pra 5ª e foi pra outra escola. E aí, deu um mês, mais ou menos, né, as crianças já estavam tudo indo sozinho. Aí eu ia com ela, eu pegava minha bike, ela lá de patinete, eu falava assim, filha, eu vou lá no mercado e tal, né, mas já era um engano pra... Mãe sendo mãe. Eu digo, né, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, eu tô falando. E aí eu peguei, aí quando eu cheguei na frente, vocês não vão acreditar, as amigas dela de 6 anos me falaram assim, o que você está fazendo assim? Aí eu, como assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou mãe dela? Meu Deus. Levou bronca ainda. Aí elas falaram assim, porque a Gisele já é muito grande pra vir acompanhada. Eu, minha Nossa senhora, grande. As próprias crianças dando a regra. Aí eu falei menos, né? Aí eu falei, não, mas eu tô indo no mercado. Baixou a cabeça e foi pro mercado. Então tem essas mudanças também culturais, isso para uma mãe brasileira, né? Eu conheço várias amigas, pacientes, enfim, que acompanharam os filhos com até 8, 10 anos, porque não se sentiam, porque é um retrato que tem da vida do dia a dia do Brasil, não é com a Alemanha. E também a mãe dá uma pirada aí, viu? E eu acho que deve ser bem louco, porque você tá aqui, você vive isso, lógico, você fica com o pé atrás porque você tem o Brasil instalado dentro de você, mas você entende que isso dá pra, né, é possível, né, a criança ir sozinho. Mas agora você vai contar pros avós dessa criança. Eles não vão conseguir entender, né? Imagina. Não. Foi até engraçado que a gente foi ver uma casa, na verdade eu tava em São Paulo, meu marido estava aqui, ele viu a casa primeiro. Aí ele mandou a foto pra mim, né? E aí eu falei, tá, mas cadê o portão? Cadê os muros? Aí ele, mas que muro? Eu falei, mas como assim não tem muro? Você tá louco, né? Mas assim, com aquela cabeça de paulista, né? Muito louco. Ele, não, Josi, mas aqui não precisa de muro, não precisa de... Aí, e depois aí ele me convenceu, eu falei, tá bom. Aí depois eu mostrei, olha, pai, mãe, onde que a gente vai morar? Aí meus pais a mesma coisa, né? Que absurdo! E se o ladrão pula no quarto da minha neta? Não tem grade lá e tal. Eu falei, não. E aí vem, né? Porque assim, é meio que não pode culpar o genro, mas aí a filha pode. Né? Olha, gente, é bem divertido depois, mas no início é meio tenso, viu? Depois a gente ri e tal, mas tem essa cobrança, e tem a cobrança também dos avós, né, que não podem, vamos dizer, acompanhar presencialmente, não conseguem acompanhar presencialmente também o crescimento. No caso da Gi, ela é a única neta, né? Nossa, a única neta ainda morando longe. Os avós devem ficar com o coração partido. Porque os avós, eu vejo pelos nossos pais, os pais do Thomas, eles são completamente loucos pelos netos. Exato, e aqui o que a gente fez, né, assim, tem os pais do meu marido, então eles acabam suprindo, claro que não substituindo, mas eles estão sempre muito presentes, então a Gi tem muito estabelecida essa imagem de avós, né, agora quando são os dois que os pais vivem longe, tem que ressignificar isso também com a criança para que, né, possa trabalhar também essa questão. E também, e assim, Josi, você como mãe, imagino que os avós têm um papel fundamental também na questão de apoio. Não é apoio, mas é o ajudar na criação, ajudar a cuidar. Então, se um dia você precisa deixar a criança com alguém e aí ter os avós perto, é que a vantagem, como você falou, que tem os avós paternos, né? Os avós paternos não, os pais do seu marido. Isso, que aí eles acabam ajudando nesse ponto, mas tem isso também, né, do cuidar dos avós. Sim, gente, né, quem teve a oportunidade de ter um avô ou avó perto, a gente sabe, né, como que é o jeitinho de vô e vó que deixa a gente fazer tudo que o pai e a mãe não deixam. Sim, com certeza. A vida de quem tem um avô e uma avó perto é muito mais legal. Eu fui um cara muito sortudo, né? Tinha meus 4 avós morando perto, então
Ah, cansei assim, tipo, sei lá, dia à tarde, dá uma fome. Falei, não vou fazer nada, pegar a bicicleta e ir pra casa da avó. Ô, vó, tudo bem? Ah, tá com fome? Claro. Mas aí não tinha frutinha, coisinha assim. Tinha bolinho de chuva, tinha bisnaguinha com requeijão. Rolava até, eu falava, lembro no verão, assim, ô vó, ela plantava tudo na casa dela lá, né? Aí a avó podia fazer um caldo de cana pra mim. Dela lá, cortava a cana, moía e fazia o caldo de cana pra mim, cara. Meu Deus do céu, cara. E é engraçado porque, na verdade, eu nunca tive os meus 4 avós perto de mim, nunca, e aí quando eu tinha 8 para 9 anos, né, nós fomos morar de aluguel, eu e meus pais na casa, no fundo da casa, né, de uma tia do meu pai, e aquela mulher virou minha avó, né. Gente, ela foi assim a representação de avó na minha vida. E aí eu considero assim, eu vivi sim com a minha avó, é a minha avó de coração, e eu vejo quão importante isso, assim, no início aqui me afetava muito, que eu falei, meu Deus, né, a gente tá sem os avós, tudo é tão legal, né, ter os avós perto, tudo, e aí os pais do meu marido fazem muito bem esse papel, porque é uma delícia, né? Claro, imagina. É maravilhoso. Aí volta o que a gente falou no bloco anterior, né? A régua, né? Do medir, né? Porque você, que nem eu tive meus 4 avós perto, né? Eu arrumei. Você arrumou. Mas tipo assim... Não tinha perto, mas eu arrumei. Mas tipo assim, se eu e a Fernanda tivermos filhos aqui e ficar morando aqui, não vai ter nenhum. Vou ter que arrumar um também, Josi. Vou ter que arrumar também. Vai ter que arrumar. A Ju e o William também. Bota o anúncio no jornal, vou ter que arrumar também a voz por aqui. Procura a voz. Eu tive uma experiência tão incrível, eu não tenho que tirar nem pôr, assim, essa tia do meu pai, né, que foi uma tia-avó pra mim, ela, meu Deus, ela me deixou as melhores lembranças, assim, que quando alguém fala dos avós, eu tô da baia, eu tô junto, sabe? Mas aí, falando dessa culpa de mãe, eu acho que um outro ponto também que eu senti bastante pessoalmente e sinto também nas pessoas que atendo essa coisa de culpa de ser mãe e trabalhar também, principalmente no exterior, porque é aí que você tem que deixar a cria aí, né? Imagino como deve ser difícil. Aí a cria vira alemã mesmo. Aí fica aquela independência. Ao invés de ir pra escola com 7, com 4 já tá indo sozinho pra escola. Sim. E é independente, não, eu vou fazer isso sozinha, mamãe. Mamãe, deixa que eu cozinho aqui, vai lá. Vai lá responder teus e-mails que eu vou fazer o almoço pra nós aqui. 8 anos. Olha, mas sabe que a Gi, ela tá assim, viu? Eu imagino. Ela foi criada, imagina, metade quase da vida dela aqui. Ela faz isso, ela fala assim, mãe, ela não fala, vai responder seus e-mails, mas ela fala assim, mãe, deixa que eu vou trabalhar agora. Ela fala, mãe, eu vou cozinhar aqui, vou fazer um negócio pra gente. Opa! Ai, que fofo! Demorou. E ela ama cozinhar também, né? Então, no corona a gente legal. se deu muito bem nessa fase, porque Olha, porque Josi, isso aí é exploração. Vão denunciar você, Josi. Denúncia da Alemanha Cast. Não, eu não fiz ela trabalhar, ela viu eu cozinhando muito, e aí ela falou, mãe, posso ajudar? Eu, pode. E aí é legal que ela começou a experimentar comidas que ela não experimentava no Brasil. Por exemplo, ela não gostava de pão de queijo de jeito nenhum. Louco. Aí eu peguei uma receita né, com uma nutricionista que eu faço um trabalho, e ela não... Nossa, agora... Mãe, vamos fazer pão de queijo e tal. Então, como ela já tem essa paixão pela cozinha, né? E eu fui trabalhando isso também. Virou, assim, um trabalho em conjunto, né? Momento. A Alexa tá mandando eu regar as plantas. Ai, tô... Tem que regar. Ela é uma mãe, Alexa. Oi, deixa os filhos com a Alexa. É isso aí, Ju. Todo dia às 7 da noite ela manda eu regar as plantas, não pode esquecer, mano. A Alexa vai falar, criança, pode brincar, pode comer doce. Deus me livre, tem que desconfigurar essa legal. E eu acho que é isso, né? Essa coisa da culpa da mãe de trabalhar, principalmente não tem literalmente com quem deixar, é você, seu companheiro e pronto. Eu acho que é importante essa mulher refletir. Para mim, a carreira sempre foi muito importante.
E eu acho que é muito importante essa mulher refletir o que pulsou, o que vibrou nela para ela querer sair, né, desse mergulho do puerpério, da maternidade, e se impulsionar de volta ao mundo também, né? Não vai deixar a maternidade, mas ela vai também se dedicar às outras áreas, né? E eu acho que isso a Alemanha ajuda muito bem, porque nesse estabelecimento de mais independência vai ajudando a mãe estrangeira também a ir se soltando e também tendo mais tempo para as coisas também que ela deseja fazer. Sim, muito bom. Muito bom. Uhum. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E vocês não acham que algumas pessoas sentem culpa por ser feliz longe de casa? Tipo, você deveria ser feliz no Brasil, não na Alemanha. Vocês acham que é algo presente? Eu acho que sim. Eu atendo várias pessoas que têm essa culpa, principalmente quando elas se estabelecem bem na carreira, financeiramente, ou assim, apenas de poder cuidar dos filhos com mais liberdade, sem tantas preocupações, que não tem essa preocupação massiva com relação à violência. Não precisa ter muro em casa e tal, né? Não precisa ter muro, né, grade, como que é o negócio elétrico lá? A cerca elétrica. Rottweiler solto, segurança passando na rua e tal. Então, e aí as pessoas acabam vendo, né, em contrapartida, o que está acontecendo às vezes no Brasil, aquelas pessoas que vamos dizer, ficaram, né, no nosso país, e elas não estão sentindo, às vezes, a mesma felicidade. E aí se a pessoa não prestar atenção, tem um auto-boicote aí, né? Porque existe uma ligação, todos nós temos, né, essa ligação com a nossa família, os nossos laços. E se a pessoa for muito, mas muito, vamos dizer, leal a essa família, no sentido que a gente fala assim, um amor até cego, não é? Uhum. Ela acaba, né, dando um exemplo aqui, ela acaba, na verdade, às vezes até regredindo ou boicotando a vida dela para não mostrar que ela tá tão feliz. Isso é uma coisa que eu encontro muito aqui na Alemanha atendendo. Então, por exemplo, assim, um exemplo concreto, assim, por exemplo, a família ficou lá no modelo do iPhone 4. E aí você chega aqui na Alemanha, você acaba do certo com a tua família ou com a tua carreira, enfim, e aí você vai lá pro iPhone 12. Ou seja, você tá mais atualizado, né? E aí, só que inconscientemente você olha para aquela tua família e fala, poxa, né, mas eles não tiveram a chance que eu tô tendo, poxa, né? E tal, e não sei o quê. E aí, se a pessoa não se cuidar, ela sem querer acaba se boicotando. Então, a felicidade, embora é o que todo mundo, vamos dizer, busca, claro, ela tem um peso e tem um preço, né? E a pessoa precisa estar muito consciente disso para que não seja um fardo, que a felicidade é um presente para ela, que ela também merece estar bem, né? Seja no país que ela escolheu. Sim, Josi, isso que tu tá falando, nossa, quantas vezes que eu me pego fazendo exatamente isso. Até um exemplo em restaurantes que a gente vai, viagens, coisas que a gente faz ou vai no museu, eu sempre falo pro Tomás, nossa, olha a oportunidade que a gente está tendo e os nossos familiares, muitas pessoas que a gente conhece, amigos, eles nunca vão conhecer, sabe? Eu acabo, às vezes, realmente tendo um sentimento de culpa, não é culpa, às vezes eu não fico tão feliz quanto eu deveria ficar, porque eu vejo que tem várias pessoas que eu amo que não vão ter a mesma oportunidade que a gente está tendo. Às vezes, Fer, o que dá para pensar nessas situações é o seguinte:
se você deixar de viajar, a sua família vai conseguir viajar no lugar? Não. Então, o quanto que vale eu ter um sentimento de culpa em relação às minhas conquistas de agora, que vai fazer com que a minha família cresça, tenha uma melhor condição, porque eu estou deixando de fazer as minhas coisas. Quando a Josi falou a questão, o negócio do iPhone, né? O poder de compra é muito diferente se eu comparar o preço das coisas do Brasil e o preço das coisas na Alemanha. Então, se eu deixar de comprar o iPhone aqui, isso vai fazer com que a minha família lá tenha mais condições? Não. Não, então eu entender. Eu trabalhei aqui, a questão do merecimento, eu mereci aquilo ali, eu não fiz nada ilegal, então ok, então reconhecer isso, né, ter esse, não ter esse pensamento de autossabotagem, mas ter uma aceitação, um pensamento em cima do nosso comportamento de merecimento. Exatamente, porque quando você começa a pensar isso, nesse exemplo que a Ju deu, você vai estar salvando alguém se você deixar de fazer? Exatamente, acho que essa palavra, acho que é. E aí é isso que eu falo amor cego, né? A gente deixa de fazer, a gente economiza na felicidade, achando que vai deixar os outros menos tristes, e na verdade não, né? É a realidade deles, é o momento deles, e nós aqui também temos o nosso momento. E a gente tá fazendo por onde também, né? Então tem que ser leve isso, tem que ser sem culpa, sabe? E que bom, assim, que você pode prosperar e eventualmente auxiliar a tua família, né? Que bom. Agora, se ficar todo mundo junto lá com o iPhone 4, não tô falando nem no poder de compra, assim, de um iPhone concretamente, mas, assim, se todo mundo pensar do mesmo jeito, vamos supor, tem muitos parentes, né, que nunca nem pensaram e nem pensam em morar no exterior e tá tudo bem. Sim. E eles estão felizes, legal. A gente pensou em ter uma outra perspectiva e tá legal também. Mas aí, por essa lealdade, eu falo, não, né, mas eu tô sendo único e tal. E tem um receio de ser meio que excluído, né, porque agora eu fiquei metida, agora eu consigo... mas agora você mora na Europa, né, parece que a gente tá jogando... Eu já recebi comentários assim, tipo, cara, nada a ver. Sim. E eu conheço gente que... amigos próximos que acabam, quando fazem viagens, quando vão passear, vão para algum restaurante, eles acabam não querendo postar nada nas redes sociais, justamente para não ser, tipo, julgados pela família ou pelos amigos, né? E olha que... Pra mim é muito doido isso, porque, tipo, cara, você tá aqui, você teve teu esforço, você merece estar aqui, porque, sei lá... Não desmerecendo quem ficou, mas é porque... Você fez por onde, mas foi algo que você escolheu, né? E eu acho que, cara, aproveita, né? Não fica pensando nisso, sabe? Mas eu conheço gente que acaba não mostrando muito com medo. Parece que merecer fica até vergonhoso, né? Eu tô desfazendo do outro e não tem nada a ver, né? Todo mundo que tá aqui, gente, é por mérito, né? Cada um que tá conseguindo o seu espaço, essas conquistas familiares, pessoais, profissionais, com muito mérito, com muito esforço. Vai acordar no inverno aqui com menos 15, pegar a botona e enfrentar aquela neve. É o que eu falo, isso a Globo não mostra, né? A Globo não mostra, gente. Só mostra a gente aqui. Sim. Curtindo. Paradisíacas. Isso. Plenos. Plenos. Por isso que o Alemanha Cast tá aí, né? Pra mostrar a realidade desse negócio aí. E isso é o tal do bônus e ônus, né? Então, quem tá olhando de fora acaba vendo muito o lado bom, né? Então, da foto da viagem, da conquista do telefone novo, da troca de casa, que eu tô numa casa maior. Então, as pessoas só vão vendo o bônus, né? Mas o ônus de o que a gente abriu mão pra estar aqui, pra lutar por tudo isso. Então, é muito de auto-merecimento. Eu acho que é uma leitura muito rasa, assim, esse julgamento que algumas pessoas fazem, porque, que nem a gente fala, né? Se você parar pra analisar tudo que envolve morar no exterior, você não sai do Brasil, né? Tipo, eu acho que o cara tem que querer muito, assim, sabe? Acho. Não sei. Eu acho que é muito pesar o bônus e o ônus. O que você tá disposto a abrir mão. Mas, em compensação, o que você vai ter?
o que você vai ter pra você tem muito valor a ponto de você abrir mão do que você tá deixando pra trás? Está. Então, ok, então eu vou encarar. Então é uma decisão e toda escolha gera renúncia. E arcar com essa decisão. Sim. Mas arcar de uma forma leve, de uma forma madura, de uma forma feliz. Vai dar saudade, vai. Mas a gente tem os ônus e o bônus aí, como o Ju falou, né? Todos temos, né? Toda decisão tem ônus e bônus. Não tem... Com certeza. Só pra complementar uma coisa que a Fer falou, né? Da questão de viajar e a gente ficar com aquele sentimento de... Ai, poxa, tô feliz aqui, minha família tá no Brasil, numa situação difícil, então não vou compartilhar, não vou mostrar felicidade e tal, eu me sinto culpada por estar feliz. Quando a gente introduziu, né, a questão da culpa sendo algo que é muito o que eu acho, as coisas que eu não consegui atingir, as coisas que eu falhei, ou as expectativas que eu crio na cabeça. Às vezes, as pessoas do Brasil não estão nem pensando nossa, olha a Fernanda, ela está feliz porque ela está viajando e nós estamos aqui sofrendo. Às vezes as pessoas não estão pensando isso. Às vezes as pessoas estão olhando e falando, nossa, olha que legal eles viajando, olha que legal o tanto de coisa que eles conquistaram. E principalmente famílias, pessoas que nos apoiam, que torcem pela gente. Então eles olham com um olhar muito de felicidade pelas conquistas, e a gente fica com aquele medo de demonstrar felicidade pelas nossas próprias conquistas, né? Então... E eu nunca esqueço quando eu falei pra um amigo meu, muito próximo, assim, que a gente ia vir pra cá, ele falou pra mim, nossa, cara, que inveja boa que eu tô de você. Sabe? Sim. Que ele tava feliz, mas ele queria estar no meu lugar, foi isso que ele falou. Eu achei tão sincero, eu falei, pô, que legal, eu queria muito fazer isso e tal, mas pra mim é meio difícil, bababá. E então, acho que faz sentido, sim, às vezes a gente fica pensando que as pessoas estão, né, olhando com aquilo com um olhar de desdém, mas na verdade não, deve ter muita gente, acredito que deve ter muito mais gente feliz por a gente estar vivendo isso do que pessoas que estão, né? né? Sim. Exatamente. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, então vocês estão dizendo que a culpa tem um lado bom, é verdade? Acho que não, né? Acho que o único lado bom não o único, né? Mas é que só explicando um pouquinho de neurociência. O sistema límbico, ele é uma região do cérebro que ele é responsável pela questão de julgamento moral, pela sensação de culpa e vergonha. E o lado bom de sentir culpa é que você tá normal. É que você anatomicamente somos normais, normal. então. Apesar de não parecer, a gente é normal, é isso? Sim, exato. Porque se você não tem esse sentimento de culpa, e claro, não tô trazendo como algo que a gente deveria sentir, mas numa situação que faz sentido aquilo ali, ou eu falei alguma coisa pra alguém que eu fui muito rude, aí eu me sinto culpado, e aí eu peço uma desculpas de forma genuína, essa culpa é verdadeira. E isso só acontece porque nosso sistema límbico ele tá funcionando 100%. Então, o lado bom de sentir culpa é que você está anatomicamente saudável. Anatomicamente é bom, hein? E Legal. Complementando isso que a Ju falou, né? Eu acho que a grande diferença aí que faz a culpa ser boa é qual a intenção que a gente fala ou faz algo, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso até magoar alguém, mas se eu sei que a minha intenção foi realmente amorosa, que eu quis o melhor, apesar de não ter sido o mais adequado o que eu fiz, o que eu falei, eu vou ter condições de pedir desculpa pro outro e aí eliminar a minha culpa, né? Então, acho que a gente tem que agir com essa intenção certa, porque você sabe que você fez o seu melhor, o que não quer dizer que eu vou sair falando o que eu quero ou fazendo o que eu quero, né, a qualquer instante, não é isso, mas que eu
eu fiz o meu melhor, mas eu também detecto, poxa, a forma com que eu falei ou com que eu agi, eu magoei aquela pessoa, né? E isso é importante também para o nosso desenvolvimento relacional. Eu acho também que se você fica com esse sentimento, às vezes você talvez acaba se aproximando mais até das pessoas do que se você estivesse morando lado a lado, sabe? Eu vejo que, por exemplo, eu às vezes mando muito mais mensagem para a família morando aqui na Alemanha do que eu mandava morando no Brasil, sabe? De ver como é que estão, o que estão fazendo, o que vai fazer final de semana, sabe? Então, às vezes as pessoas... eu digo que as pessoas vivem muito no automático às vezes e não param para pensar, e quando você tá naquela rotina da tua vida no Brasil e em um determinado momento você quebra ela e começa uma nova rotina, por exemplo, morando aqui na Alemanha, você acaba talvez tentando se aproximar mais ainda das pessoas que você gosta, que você ama, do que se você estivesse morando no bairro do lado, sabe? É verdade. Quantas pessoas que deixam de se ver assim meses, né? Quase vizinho lá no Brasil. Sim. E quando tá longe, elas se falam quase que diariamente ou semanalmente, tem esse contato, ou Skype, ou WhatsApp, mas elas estão mais próximas também, né? E esse uma boa... Foi um exemplo bem legal. Você falou, Tomás. Até tem uma história engraçada, tem um casal de amigos nossos lá de Blumenau, que a gente é bem próximo, e a gente conseguiu ficar um ano sem ver eles. No Brasil, morando lá, morando na mesma cidade. Uma cidade pequena, média, né? E daí passou o ano, a gente se encontrou, daí a gente olhou pra cara do outro e falou, não, tem uma falta de vergonha o que a gente fez ano passado, né? Porque a gente sempre saía junto, fazia tudo junto, e a gente ficou um ano sem se ver, sabe? Porque cada um tinha compromisso. E a vida vai indo e tal, e eu noto que agora, toda semana a gente manda mensagem e tal, a gente tá falando bastante, e a gente acabou ficando um ano sem se ver, sabe? Então, às vezes, as pessoas precisam estar longe, talvez, para refletir sobre algo que elas podiam fazer morando do lado da pessoa, sabe? Acho que, como o Tomás falou, né? Muito sair desse modo automático, né? Acho que esse movimento da gente se fazer presente, muito mais presente, do que quando a gente tava lá, que às vezes acabava passando batido aquele almoço de domingo, que tá todo mundo no celular, e hoje a gente se preocupa em estar olhando no olho das pessoas, em estar presente, assim, não só... Não, fisicamente não dá, né? Mas quando eu tô falando com alguém, eu tô ali muito... Tá focado, né? Tá ali se dedicando para aquilo, porque é aquele momento que você tem, né? E se tu tivesse lá, o celular, tal, vai lá, assistir TV. Eu acho que não é nem o que gera esse movimento, né? Não é nem a culpa de estar longe, mas eu acho que é como que eu posso me virar nessa situação? Como eu consigo me fazer presente na vida das pessoas mesmo estando longe? Eu ter esse contato. Então é isso que eu vou fazer. Então é muito uma dedicação, é muito querer estar presente na vida das pessoas do jeito que dá. Muito bom. E isso é muito bacana. Mesmo estando longe, né? Igual diz meu marido, ele fala, mas a distância entre Brasil e Alemanha é só um avião. Aí eu falei, então tá, eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Sim. Vou lá almoçar com a mãe e volto, né? Volta pra janta. Exato. Ai, que bom se fosse assim. Que bom, né? Seria. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. E antes de a gente concluir o programa, vamos para as dicas do Alemanha Cast. Eu começo? Sim. Então, a minha dica é um filme alemão. O filme se chama Nordwand, em inglês seria North Face, né? Cara pro norte. É um filme já antiguinho, né? Ele é de 2008. Conta uma história que se passa... Na verdade, ele é baseado numa história onde houve uma corrida para subir uma montanha na Suíça, em 1936. O nome da montanha é Eiger, e conta a história de alguns alpinistas que tentaram subir o lado norte dessa montanha pela primeira vez na história. Ela é uma montanha bem alta, assim, ela tem quase 4.000 metros de altura, e essa pedra virada para o norte dela é bem perigosa. Foi uma corrida, assim, todo mundo queria subir a montanha e tal, e esse filme conta a história de alguns alpinistas, dentre os quais 2 alemães, que conseguiram, né, ou talvez não, né, você vai ter que assistir o filme pra saber, mas foi uma história bem complicada aí, porque houve alguns problemas, algumas pessoas morreram durante como é que chama? Durante a escalada da montanha. Na verdade, eu acho que a gente assistiu no Netflix eles. Sim, foi no Netflix. Pelo menos aqui na Alemanha tá disponível, não sei se tá disponível no Brasil, mas é um filme bem legal. Fica a dica aí, Nordwand, né?
né? North Face em inglês. A dica que eu quero dar hoje do Alemanha Cast é um livro que eu li esse ano e gostei muito, O Diário de Anne Frank. É de uma menina judia que viveu na Segunda Guerra e ela conta como foi a história deles. Eles moraram na Holanda. Eles moravam na Alemanha, na verdade, né? Eles moravam em Frankfurt, depois foram pra lá, né? Depois foram pra lá durante a guerra e eles viveram escondidos durante um tempo e ela conta como foi essa experiência. É super, super legal. É um dos um dos livros que eu mais gostei. Foi indicação de uma amiga esse ano. Eu comecei a ler ele, eu li em menos de um mês. Eu não conseguia parar de ler pra ver o que ia acontecer, sabe? Bem interessante. É bem legal a história, assim, ela conta como é que foi Imagina, eles ficaram escondidos numa casa lá em Amsterdã durante muito tempo, fugindo, né, da perseguição dos nazistas. E daí tem filme também e tal, se tu procurar no Frank aí, tu acha um monte de coisa. Inclusive dá pra visitar a casa dela lá, onde eles ficaram lá na Holanda. Ah, sim. Tá, a minha dica também é um livro, vou aí no embalo da Fer. É um livro do Viktor Frankl. Ele escreveu Em Busca de Sentido. É um livro bem famoso, né? Ele é um neuropsiquiatra. E esse livro ele conta da experiência de viver num campo de concentração. E aí o livro ele tenta responder a uma pergunta, né? Como que a vida cotidiana dentro do campo de concentração se reflete na mente do prisioneiro. Nossa. Então é um livro bem bacana, assim. E para quem mora na Alemanha, que teve a oportunidade de conhecer campos de concentração, acho que ler o livro ele complementa muito na realidade, né? Você sentir essa energia. Não que seja bom, mas é uma história triste, mas como que prisioneiros se sentiam, né, nessas situações? Bom, e a minha dica é de uma revista, a Deutsch Perfect, né, auf Deutsch. E para quem está querendo melhorar o alemão, ela tem desde exercícios para você ler, para você ouvir e exercícios também, né, que tem no online, tem dela, e é muito legal para a gente melhorar os nossos conhecimentos do idioma, né, tem reportagens assim bem bacanas, tem algumas colunas engraçadas, tem práticas assim de expressões do dia a dia, então eu acho que ela sempre ajuda para a gente melhorar o nosso idioma e eu super recomendo. Essa revista é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Muito boa. A gente tem alguns exemplares aqui em casa e ela é legal que ela tem uns textos por níveis também, né? Tem os níveis mais simples e tem os mais avançados. Isso, tem pelos níveis também. E ela tem tipo um dicionáriozinho assim do lado, né? Explicando as palavras. E ótima dica, Josi. Uma ótima dica, excelente. E então é isso, né? Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Obrigada! Tchau!